Nesse domingo, nós temos o último jogo da França, antes da estreia da Euro, o último jogo da Itália, também antes da estreia da Euro, o último jogo da Eslováquia, que também vai estar na Euro e é uma boa seleção para a gente acompanhar, e temos o penúltimo jogo da Argentina, antes do início da Copa América, contra uma seleção forte, o Equador. Talvez o último jogo forte da Argentina antes do início dessa competição da Copa América. Temos também Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre esses jogos no planejamento de hoje. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Se você não é inscrito nesse canal, fica o convite para você se inscrever. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse domingo, dia 9 de junho. Vamos começar o nosso planejamento às 15h45 falando sobre Itália e Bósnia. O último jogo da Itália, como eu falei antes do início da Euro. E a gente vai fazer uma série de levantamentos de informação para entender se vale a pena a gente confiar na seleção italiana ou não, com essa cotação de 1,25, tá bom? Primeiro, vamos entender um pouquinho sobre o grupo que vai cair a Itália na Euro, para entender o nível de dificuldade que a Itália vai ter. É uma coisa que levanta bastante curiosidade para mim, tá? Então vamos para a parte do torneio. Aqui a Itália caiu no grupo B, com Croácia, Espanha e Albânia. Nível do grupo fortíssimo, tá? Croácia e Espanha por si só, e a Albânia, muito tempo, se eu não me engano, não sei se é a primeira participação, há muito tempo que a Albânia não ia para Euro, com a Albânia do Silvinho, mas é um time chato, que pode complicar sim a vida dos grandes por aqui. Na fase de classificação, a Itália jogou no grupo da Inglaterra e Ucrânia. Também foi um grupo forte. A Itália teve 4 vitórias em 8 jogos e 2 derrotas. Foi um time que marcou praticamente o dobro de gols que sofreu. Por si só, me parece um aproveitamento muito bom. Mas, se a gente pegar os últimos jogos da Itália contra seleções recentes, vamos entender se a Itália tem um estilo de jogo propositivo ou um estilo de jogo mais reativo. Olha só, Itália e Ucrânia ainda dentro da eliminação da Euro. A Itália jogando em casa, teve um domínio de posse de bola aqui no primeiro tempo muito grande. Começou ali por volta de 1,50, né? Pouco mais, praticamente o dobro da cotação de hoje contra a Bósnia. A Ucrânia teve um bom momento ali e marcou. Então a Itália aqui teve uma proposição de jogo, né? Contra a Malta, que já era esperado, uma Itália dominar o jogo de cabo a rabo. Não é muito pretexto, né? Num jogo parelho, uma Itália com menos bola, jogando de maneira mais reativa. Contra a Macedônia, de novo com uma cotação muito baixa, conseguiu ter um bom domínio do jogo. E contra a Ucrânia, de novo aqui, muito mais posse de bola do que a seleção ucraniana. Então a Itália tem esse estilo de jogar quando é favorita de uma maneira mais propositiva e tem mais vontade de jogar de maneira reativa contra equipes parelhas. Na Euro, muito provavelmente, com esse grupo aqui com Espanha e Croácia, a gente vai ver contra a Espanha, a Itália sem a bola, e contra a Croácia talvez uma divisão de posse, porque a Croácia é bem adaptativa. Contra a Albânia, a Itália deve ter uma maneira de jogo mais propositiva. Em jogos recentes, a Itália enfrentou a Venezuela, o Equador e a Turquia. Contra a Venezuela, propôs jogo, mas em alguns momentos teve dificuldade. Tomou um pênalti aqui no comecinho do jogo, a Venezuela perdeu o penal, a Itália saiu na frente depois e tomou um empate e só foi buscar no final. Contra o Equador, não foi uma Itália que conseguiu propor jogo. A Itália começou como favorita esse jogo, mas não conseguiu propor tanto jogo assim. Mas vamos ser sinceros, a seleção do Equador esse ano é uma seleção boa, pode surpreender na Copa América, né? Contra a Turquia, a Itália não conseguiu ter um poderio ofensivo de domínio de jogo, dá pra gente ver pelo gráfico aqui do SofaScore que a Itália não teve um bom domínio. E se a gente pegar as estatísticas do jogo nesse empate, a Turquia finalizou praticamente a mesma quantidade de vezes, o time da Turquia teve mais escanteios, as grandes chances perdidas foram da Turquia e não da Itália. Então era um favoritismo italiano que não foi de fato apresentado em campo. Contra o Equador, foi uma Itália que não conseguiu propor jogo e era amistoso, mas acabou vencendo em jogadas, esporádicas. Contra a Venezuela, chegou a poder tomar um gol no início, acabou marcando, tomou um empate e marcou no final. Então, a Itália jogando em competições que estão valendo é uma coisa, a Itália nos amistosos a gente vê que tem uma dificuldade um pouco maior, certo? Vamos levar isso em consideração, porque a gente tem mania de trabalhar amistosos como se fossem competições que valessem alguma coisa. E amistoso, na maioria das vezes, são testes para grandes competições, ok? E lembrando, esse é o último grande teste aqui contra a Bósnia. A Bósnia, eu quero saber como que a Bósnia se comporta contra grandes adversários. Então vamos lá. Bósnia e Portugal.
provavelmente nesse jogo, olha só, Portugal tinha uma cotação de 1,44. Olha como Portugal dominou o jogo praticamente de cabo a rabo, mesmo depois de estar na frente do placar. Bósnia e Inglaterra, outro jogo recente onde a Inglaterra tinha uma cotação próxima de 1,20, né? Como se fosse agora o jogo contra a Itália. A Bósnia praticamente não tocou na bola. Então, nesse jogo especificamente contra a Itália, talvez não seja o fato da Itália ter um estilo de jogo propositivo que vai ditar que esse jogo seja uma partida de um time só, mas sim o fato da Bósnia se comportar de maneira mais recuada, protegendo lá o seu flanco, para poder dificultar que o adversário crie espaço e assim abdicando de ter um jogo mais agressivo dentro de campo. Então, é uma escolha da Bósnia jogar de maneira mais recuada, certo? A Bósnia não vem para, entre aspas, passar vergonha. Perder para a Inglaterra de 3-0 não é vergonha nenhuma. A Inglaterra é muito mais time. Se a gente embrulhar essas informações que a gente adquiriu, por mais que a Itália não tenha nos amistosos um domínio muito grande do jogo, talvez a característica da Bósnia de jogar de uma maneira mais defensiva permita com que a Itália faça um jogo propositivo, ok? Isso é importante porque a expectativa do estilo de jogo adotado pelo favorito dita a nossa forma de trabalho por aqui. Então eu, como um trader, muito provavelmente vou tentar buscar nessa proposição de jogo a estabilidade do preço do favorito para poder me posicionar com uma stake maior, né, a minha stake inteira a favor da Itália. Se eu encontrar esse favoritismo, essa proposição de jogo e, de fato, essa anulação dos contra-ataques da Bósnia. Seria mais ou menos um jogo parecido com o que a Inglaterra conseguiu fazer. Foi uma Inglaterra no primeiro tempo muito sólida? Não, não foi um espetacular primeiro tempo da Inglaterra, não teve tantas finalizações no alvo. Mas foram duas grandes chances criadas da Inglaterra e isso às vezes é o suficiente para a gente tentar pegar um gol. O importante é a Bósnia não estar conseguindo criar situação de perigo. Se a gente utilizar um pouquinho do PDF de apoio, nós temos uma Itália nas eliminatórias e que foi um grupo difícil, dentro de casa, tendo uma iniciativa muito grande, isso é importante pra gente, uma equipe que sai na frente do placar, não falhou em marcar nenhum jogo, mas uma equipe que sofreu com alguma frequência. Não foi uma quantidade de gols sofridos muito grande dentro dos jogos, mas foi uma média de pelo menos um gol sofrido por jogo, praticamente, né? 1,25. Então não é um ataque fraco, pelo contrário, é um bom ataque, mas é uma defesa que tem deixado a desejar. A Bósnia, nas eliminatórias, teve apenas uma vitória, pegou um grupo difícil, teve muito mais gols sofridos e a gente espera de fato que a Itália tenha muito mais domínio nesse jogo, tá? Uma característica interessante, é que a seleção italiana acelera no final do primeiro tempo e no final do segundo e tem tomado a maioria dos seus gols ainda dentro da primeira etapa. A Bósnia sofre a maioria dos seus gols dentro do primeiro tempo e no final do segundo, né? Aconteceu contra a Inglaterra agora. Recentemente, a Itália provavelmente deve propor jogo e a Bósnia, muito provavelmente, deve ficar um pouco mais recuada. Os principais jogadores da seleção italiana, pelo menos nas eliminatórias, o Fratesi, com 3 gols, o Berardi, com 2 gols, não foi convocado dessa vez o Berardi porque está lesionado, infelizmente, o Nicolo Barella com 3 assistências, e a gente tem o Retegui, né, argentino naturalizado com dupla cidadania, né, dupla nacionalidade italiana e assim por diante. Mas a última escalação da Itália, nesse amistoso contra a Turquia, a Itália entrou em campo com Retegui, Pellegrini, Orsolini e Chiesa. Chiesa, excelente jogador de beirada do campo. Jorginho Cristante, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni e Di Marco. Gosto muito do futebol do Di Marco com o Vicário no gol. Não sei se a Itália vai mudar muito isso daqui por conta de ser o último teste para a Eurocopa. Tá? Se você é um Panther, para a gente concluir o assunto, é um jogo que eu espero sim uma vitória da Itália, mas se a Bósnia conseguir fazer o que fez contra a Inglaterra, voltamos aqui no jogo contra a Inglaterra, que a Bósnia conseguiu segurar a Inglaterra até o minuto 60, talvez você consiga pegar uma cotação um pouco maior da seleção italiana. Precificou esse jogo como uma vitória da Itália por mais do que um gol de diferença, você pode talvez pensar nos handicaps asiáticos. Um menos 1,25 pode ser interessante para a Itália vencer por 2 gols de diferença, tá? De preferência a Itália marcando cedo. Para trabalhar gols esse jogo, a gente depende muito da fome da seleção italiana, porque a Bósnia não tem um estilo agressivo nem mesmo quando sofre gols, e já mostrou isso contra a própria seleção da Inglaterra e também já mostrou isso contra Portugal. Então,
é difícil esperar um gol da Bósnia por aqui, ele pode acontecer de maneira bem aleatória, mas é difícil acontecer. Então, se você quer trabalhar gols aqui em cenários de 1,5, 2,5, 3,5 e assim por diante, depende muito da fome da seleção italiana. Quanto mais cedo o gol da Itália sair, mais fácil para sair outros gols. Qual que é o problema? Não vai aumentar o nível de espaço no campo depois do primeiro gol da Itália, porque a Bósnia não toma iniciativa tão agressiva. O que pode aumentar ou diminuir, talvez seja a vontade dos jogadores da Bósnia. Então, tá segurando, o jogo tá 0-0, por enquanto eles estão com uma animação grande, toma o primeiro gol da Itália, baixa a animação. E aí surgem os próximos gols, aconteceu assim contra a Inglaterra, né? Seguraram até o minuto 60, tomaram um gol e depois tomaram mais 2, ok? Então eu não te aconselho a trabalhar gols nesse jogo, a não ser que você tenha uma confiança muito grande de que a Itália não vai parar depois de conseguir o primeiro gol. Partimos às 16h15 para a França e Canadá, um pouquinho, né? Dá para ter ali pelo menos meia hora de intervalo por conta desse início do jogo da Itália. Isso vai facilitar um pouquinho para o nosso trabalho, né? É sempre ruim dividir um pouco a atenção. A França começa com uma cotação de 1,20, bem parecida com a da Itália, e enfrenta a seleção do Canadá, que daqui a pouco vai disputar também a Copa América e também tem daqui a pouco as eliminatórias da CONCACAF, né, da Copa do Mundo. Na Copa América, o Canadá vai estrear contra a seleção da Argentina. Que furada, hein? Na França, o último jogo antes da Euro é contra o Canadá. Ela estreia na Eurocopa contra a Áustria no dia 17, também um adversário muito difícil. Vamos começar observando o grupo que a França caiu na Euro. Foi o grupo D, com Polônia, Áustria e Holanda. Bem difícil. A Polônia não vem na sua melhor fase, apesar de ter se classificado, mas eu acho a seleção da Holanda muito chata e a seleção da Áustria também esse ano foi muito bem. Quer ver, ó? Nas qualificações, a França ficou no mesmo grupo da Holanda, então já são adversários que se conhecem, né? A Holanda teve 6 vitórias em 8 jogos. A seleção da Polônia já venceu apenas 3 e acabou se classificando na repescagem. E a Áustria, no grupo da Bélgica, também teve 6 vitórias. Somou 19 pontos, teve apenas uma derrota, então é sim um grupo bem difícil, na minha opinião, para a seleção francesa. Falando em seleção francesa, vamos dar uma olhada nos últimos jogos. A França fez 14-0 em Gibraltar, não vamos considerar esse jogo. Aí no último jogo aqui contra a Grécia, praticamente já estava classificada, né? Na liderança do grupo. Teve um domínio muito grande, mas acabou ficando no 2-2. Contra as seleções mais fortes, tem tido dificuldade, né? Perdeu para a Alemanha em casa. Contra o Chile, que não é uma seleção fraca, também teve dificuldade, teve que virar o jogo, né? Venceu por 1 gol de diferença apenas. E aí contra Luxemburgo, que é uma seleção que talvez não chega a se equiparar contra o Canadá, mas é uma seleção mais acessível. A França teve um domínio, acabou tendo só uma diversão em campo, né? Eu acho que a Escócia, em relação à cotação, acaba se comparando mais aqui ao Canadá. Mas a Escócia é muito mais time que o Canadá, na minha opinião. E ainda assim a França teve um domínio maior dentro de campo, tá? A seleção do Canadá fez um amistoso agora recente contra a Holanda fora de casa e teve poucas, vamos dizer assim, interações dentro do jogo. Apesar de ter conseguido criar 2 grandes chances, dá para ver aqui, ó, 2 grandes chances perdidas pela seleção do Canadá, foi um massacre quase da seleção holandesa, né? 20 finalizações contra 6 da seleção canadense. A Holanda finalizou muito mais no alvo e teve mais de 60% de posse de bola. Foi um domínio holandês bem grande nesse 4-0 e é o que a gente espera nesse jogo contra a França, até porque é o último teste, né? Então a França deve sim jogar de uma maneira bem mais séria nesse jogo contra o Canadá. Utilizando o PDF de apoio, o Canadá ainda está começando as eliminatórias, né, da CONCACAF, então eu não vou levar em consideração os jogos do Canadá. Eu quero muito mais olhar aqui a parte da França, quando jogou sério nas eliminatórias da Euro, venceu todos os jogos, saiu na frente em todas as partidas, não sofreu nenhum gol e acabou marcando em todos os jogos, tá? Uma média de 5,25 gols marcados por jogo, absurdo, né? A França precisa de 2 finalizações no alvo, 2, para marcar um gol, ok? Então vamos supor aqui, ó, a França teve contra o Chile finalizações no gol. Teve 14 finalizações, não mostra aqui. Aqui, ó, 4 finalizações no gol. Contra Luxemburgo, que é uma seleção bem mais acessível, a França finalizou 7 vezes no gol. Contra a Escócia, uma seleção já mais difícil, a França finalizou 8 vezes no gol. Se a média da França é marcar um gol a cada 2 finalizações, a gente pode ter aqui uma França tendo uma facilidade para poder golear esse jogo, ou pelo menos vencer por 2 ou 3 gols de diferença, né? Se o time do Canadá oferecer essa oportunidade, quer ver, ó, contra a Holanda finalizou no gol
11 vezes. 11. Só aqui seria aí mais ou menos 5-0 para a França, ou 5 gols para a França no mínimo, né? Mas vamos ver o quão disposto e quão faminta vai estar essa seleção da França, né? Primeiro tempo sempre muito sólido. O que mais que a gente pode observar aqui? É uma equipe que distribui muito bem os seus gols marcados, não teve nenhum gol sofrido. A Canadá sofreu a maioria dos seus gols contra a Holanda no segundo tempo, então ainda conseguiu segurar um pouquinho. Para você que gosta de vitória no HT, toma um pouco de cuidado, é óbvio que não necessariamente isso vai se repetir. Os principais jogadores da França, obviamente a gente já sabe, o Mbappé. A gente pode pegar o último jogo da França aqui contra o Luxemburgo, ó. O Mbappé tirou nota 10, teve um gol e 2 assistências, o Kolo Muani também fez gol, enfim. Esse é o tipo de jogo que, se você quiser trabalhar a favor daqueles mercados mais especiais, né, de finalização no alvo, é um jogo interessante, porque provavelmente a França vai ter um domínio muito grande da partida e os seus melhores jogadores vão querer, de fato, aparecer. Se você é um trader por aqui, eu vou repetir o que eu falei contra a Itália. Quanto mais, e a gente espera isso, né, uma superioridade em relação também à posse, mas também em relação a cercar o Canadá ali na parte defensiva, não deixar o Canadá sair da sua área, como se fosse assim. Eu pretendo estar a favor da França com a minha stake cheia no back favorito. O grande problema é, o Canadá tem jogadores velozes, o atacante do Lille, por exemplo, o atacante do Mallorca, o Larin, e também o lateral esquerdo, o Davis, do Bayern de Munique, que podem puxar contra-ataque. E eu não duvido que a França possa ceder também algumas grandes chances. A Holanda cedeu, mas o Canadá não aproveitou. A gente pode olhar aqui, ó, que o Canadá precisa de 4 finalizações no alvo para marcar um gol. Isso é um problema, né? Porque a França não deve permitir tantas finalizações assim. Contra a seleção da Holanda, o Canadá finalizou 2 vezes no gol. Então faltou finalização para o Canadá ativar o seu modo goleador, né? Então vamos ver. Se a França não conseguir fazer um jogo tão neutralizado e começar a oferecer chance para o Canadá, não vai ser eu que vou querer ficar a favor da França. Não quero tomar um gol contra o Canadá. Agora, se esse gol acontecer e vier de uma situação completamente atípica, né? A gente costuma chamar de gol espírita. Tava tudo a favor, a França dominava de cabo a rabo, o Davis fez uma jogadaça, puxou um contra-ataque e a gente tomou o gol. Aí, paciência, faz parte do nosso objetivo aqui de tentar comprar boas posições, mas o risco, ele está sempre presente, não existe nada garantido na nossa área. A gente sabe disso, tá bom? Em relação ao mercado de gols aqui, o Canadá contra a Holanda até saiu um pouco mais depois de tomar o primeiro gol, mas de novo dependeu muito mais da fome do favorito do que da resistência, da agressividade da zebra. Então, se você acredita que a França não vai parar depois do primeiro gol, você também pode ficar de olho no menos 1,25, no menos 1,5, no menos 2 da França. Aí depende da sua precificação. Eu prefiro não pensar em gols, prefiro pensar em algo a favor do favorito. Se você quer trabalhar um mercado normal, né, do resultado final, se você puder tentar pegar uma cotação um pouquinho mais alta, seria interessante, mas é muito difícil esperar essa cotação subir, porque ela vai subir de conta gota, né? E se por acaso o Canadá fazer o primeiro gol, a cotação da França vai voltar baixa, né? A possibilidade de você pegar uma virada aqui vai ser sempre com uma cotação bem esmagada. Seguindo nos jogos de seleções, às 8 horas da noite temos o penúltimo teste da Argentina antes do início da Copa América contra a forte seleção do Equador. A Argentina enfrenta o Equador com uma cotação de 1,53, o Equador a 5,75. Nos últimos jogos da seleção da Argentina, a Argentina pegou seleções fracas, né? El Salvador venceu por 3-0, Costa Rica venceu por 3-1, tendo bom domínio. Nas eliminatórias, no jogo contra o próprio Equador, a Argentina teve mais posse de bola, mas não teve uma facilidade tão grande para conseguir marcar seus gols, né? Conseguiu chegar ao seu gol aos 78 minutos com o Messi. E é uma seleção, de fato, bem mais defensiva, essa seleção do Equador. Quando jogou como favorito, né, por exemplo, contra o Paraguai, também teve cotação mais baixa. Domínio da posse de bola é sempre da seleção argentina. Contra o próprio Uruguai, que era a favorita, teve mais posse de bola. O Uruguai é um time muito mais reativo. Contra a Bolívia, também uma seleção com muito mais posse de bola. É o que a gente provavelmente vai esperar da Argentina em casa. A seleção do Equador, a gente já viu que é uma seleção que sofre poucos gols. Olha só, contra a própria Argentina tomou 1. Contra o Uruguai venceu por 2-1. Contra a Bolívia venceu por 2-1. Não tomou gol da Colômbia, não tomou gol da Venezuela e não tomou gol do Chile, vencendo por 1-0 nas eliminatórias da Copa do Mundo. Mas não é uma seleção que fica propondo o jogo, que fica sendo tão reativa. É uma seleção mais preocupada com a parte defensiva.
Nos últimos amistosos, venceu a Guatemala por 2-0 e mesmo sendo a Guatemala, uma seleção bem mais acessível, que o Equador teve uma cotação de 1,30, não foi um jogo onde a posse de bola foi completamente dominada pela seleção do Equador. E contra a Itália, deu para perceber também que o Equador não se comportou de uma maneira agressiva. Foi muito mais um time reativo ou um time mais pensando na parte defensiva. É o que a gente provavelmente vai ter por aqui, né? Uma Argentina com posse, tendo dificuldade de chegar na área do Equador e um Equador tentando se preservar defensivamente. Então isso já dá um cenário para que a gente possa trabalhar. Vamos dar uma olhada em como serão os grupos da Copa América. A Argentina no grupo A pega Peru, Chile e Canadá. A gente falou do Canadá hoje. O Equador fica no grupo B com Venezuela, Jamaica e México. Seleção brasileira acabou de anunciar, estou gravando esse vídeo na manhã de sábado, que vai entrar com um time alternativo contra o México. Vale a pena assistir esse jogo do México com o Brasil. Provavelmente quando você estiver vendo esse vídeo, o Brasil vai estar enfrentando o México daqui a pouco, né? Ou já enfrentou, mas é bom ficar de olho nesse jogo do México com o Brasil, porque está no mesmo grupo do Equador. Utilizando o PDF de apoio, a Argentina em casa saiu na frente em 67% dos jogos, só perdeu uma partida. Se eu não me engano, a derrota da Argentina foi para o Uruguai, por 2-0, né? A Argentina sofreu 2 gols e marcou apenas 2 gols, então isso quer dizer que a vitória da Argentina, as 2 vitórias da Argentina foram por apenas 1 gol de diferença. Isso não mostra, aliás, isso mostra, né, que a Argentina é uma seleção que economiza bastante nos gols e não mostra uma Argentina tão goleadora, tá? Então, vamos tomar cuidado na hora de ter aqui uma expectativa muito grande no mercado de gols. O Equador não é uma seleção fora de casa que costuma sair na frente do placar, mas também não sofre tantos gols. Tomou 2 gols em 3 jogos disputados fora de casa. A Argentina precisa de 7 finalizações no alvo para poder marcar 1 gol, bem mais do que a seleção do Equador. Isso é ruim, porque a Argentina tem sim mais finalizações no alvo. Vamos pegar aqui o jogo contra o Paraguai. A Argentina finalizou no alvo 4 vezes. 4 vezes, não finalizou tanto. Isso quer dizer que a seleção do Paraguai teve um bom desempenho defensivo. Contra o próprio Equador, no dia 7/9/2023, a Argentina finalizou no alvo 4 vezes. Venceu por 1-0, né? Então, não, apesar de ser uma seleção da Argentina com muita posse de bola, as finalizações no alvo têm sido menores. Contra a seleção do Uruguai, que joga de maneira reativa, a seleção da Argentina finalizou 3 vezes no alvo, certo? Já deu para perceber aqui que é uma Argentina que precisa de muitas finalizações para marcar um gol, tá? Então, vamos ver se o Equador consegue complicar a vida da Argentina nesse ponto. Não foi um primeiro tempo bom da Argentina em casa até o momento, também não foi um segundo tempo tão bom. A maioria dos gols da Argentina ou ela marca no início do jogo ou ela marca no final. Os 2 gols marcados, né? Eu sei que não tem muita estatística ainda pra gente analisar, mas ou ela marca no início ou ela demora bastante para marcar os seus gols. O Equador não tem, como a gente já viu, um estilo de jogo, né, propositivo, é muito mais reativo, e a Argentina acaba recebendo mais cartões amarelos em casa do que a seleção equatoriana. É um Equador defensivo, mas não é um Equador que fica parando jogadas o tempo todo, até porque para que o Equador tenha um número de cartões amarelos talvez um pouco maior, ele teria que sair atrás do placar bem cedo, né, para começar a neutralizar jogadas de contra-ataque. Então pode ser um cenário. Eu quero trabalhar a favor de cartões, beleza. Então você espera a Argentina marcar primeiro, para que você tenha talvez um Equador saindo um pouco mais para o jogo e finalizando ali, encerrando as jogadas de contra-ataque da Argentina, que são jogadas temerárias para cartão amarelo. Agora, enquanto o Equador estiver conseguindo segurar um empate, não me parece ser um jogo assim tão bom para cartões, tá bom? Se você é um trader por aqui, temos um Equador com estilo de jogo defensivo e uma Argentina com estilo de jogo propositivo. Por si só, já temos aqui uma possibilidade de trabalhar contra o Equador ou a favor da Argentina. Porém, a Argentina não finaliza tanto no alvo, precisa de várias finalizações para marcar um gol e tem essa dificuldade, pelo menos teve essa dificuldade contra o Equador no primeiro jogo nas eliminatórias da Copa do Mundo. Então, dá para ficar de olho sim numa movimentação de preço do Equador, mas não cria uma expectativa tão alta, tá? Não cria uma expectativa de que você vai entrar contra o Equador a 5,75, vai vender a 8 nos primeiros 10 minutos, ou que você vai entrar a favor da Argentina a 1,53 e essa cotação vai despencar. Pode acontecer, mas é um cenário muito difícil, tá? É mais provável que o Equador seja bastante agressivo no meio-campo, mordendo a marcação, principalmente na área criativa da Argentina, e tente proteger as finalizações para que a Argentina não finalize tanto, tá bom? Se você é um punter por aqui, só vou te indicar a vitória da Argentina com uma cotação mais próxima de 2 e o Equador tem capacidade de segurar a Argentina para essa cotação chegar lá, tá?
Mas eu não duvido que a Argentina possa se complicar por aqui. Quando eu digo se complicar, não é perder o jogo, mas sim ter dificuldade para vencer, tá? E eu não vou te indicar mercado de gols, porque para mim o cenário de gols nesse jogo, apesar de ser um amistoso e não o jogo de eliminatória, ele tá muito mais ligado com o fato da Argentina abrir uma vantagem, talvez de 2 gols de diferença, para poder fazer com que esse jogo mude. Porque 1-0 não vai fazer esse jogo mudar tanto, 1-0 para o Equador também não vai fazer esse jogo mudar tanto, 0-0 ainda desse jogo muito truncado. O único cenário que faz com que esse jogo possa abrir seria a Argentina estar vencendo por 2 gols de diferença. E aí sim, talvez buscar mais um gol no jogo. Fora isso, eu ficaria realmente de fora. Nos últimos jogos a Argentina tem sido bastante under, né? Se a gente pegar as últimas partidas valendo alguma coisa ou contra as seleções mais fortes, a Argentina meteu um 3-0 na Bolívia, 3-0 em El Salvador e na Costa Rica. Agora, contra as seleções mais fortes, Brasil 1-0, Uruguai 2-0, Argentina e Peru 2-0, Paraguai 1-0, Equador 1-0. Então, eu não duvido que a gente possa ter aqui um under 3,5, mas a cotação do under 3,5 já tá bem amassada. Até um 2,5 eu não duvido. A 1,80, tá? Não duvido. O que pode fazer esse jogo abrir seria, de fato, a Argentina fazer 2 gols de diferença aqui para cima do Equador. Nas opções de jogos complementares para esse domingo, lembrando, não estou indicando para que você faça esse jogo, para que você aposte esse jogo. É só mesmo uma informação para você ter ideia do que tem além dos jogos de seleções, né? E do Campeonato Brasileiro Série A e B. Um próprio jogo de seleção que a gente não comentou, mas a Eslováquia e País de Gales. A Eslováquia está na Euro no grupo E, com Romênia, Bélgica e Ucrânia. Então vale a pena ficar de olho nesse jogo se você quer tirar um pouco mais de informação. Às 16 horas, também um jogo para correção de preço é Criciúma e Cuiabá. Lembrando que os últimos jogos do Criciúma em casa foram contra Bahia e Palmeiras, 2 adversários muito difíceis. Então, o fato do Criciúma estar lá embaixo na tabela e não ter conseguido vencer tanto em casa, né? Em casa o Criciúma não venceu nenhum jogo, também tem a ver com os adversários. E o clima em Criciúma é bastante hostil para o adversário, tá? Então o Cuiabá provavelmente vai ter complicação para poder enfrentar essa equipe do Criciúma, e realmente eu não duvido num empate anula do Criciúma, talvez até, quem sabe, numa dupla chance do Criciúma se ele estiver atrás do placar. É um jogo, sim, que o Cuiabá tende a ter bastante dificuldade. Outro jogo para correção de preço, na minha opinião, pode ser a Argentina com o Equador, mas aí o Equador acaba sendo um time mais defensivo, né? Então a cotação da Argentina tende a subir em conta-gota. Nos outros jogos complementares, Senegal enfrenta a Mauritânia nas eliminatórias da África, né, da Copa do Mundo. Senegal empatou com o Congo no último jogo, está aqui na segunda colocação, atrás do Sudão. Tem Namíbia e Tunísia. Tunísia, por enquanto, venceu os 3 jogos que disputou e enfrenta o segundo colocado aqui, a Namíbia. Tem quartas de final da Copa da Islândia, o Valur Reykjavik enfrenta o Keflavik. Montenegro e Geórgia também é um jogo assim complementar, porque nenhuma das duas seleções está na Euro. Avaí e Chapecoense é um bom jogo, o Avaí está na segunda colocação e tem um jogo a menos aqui do que, por exemplo, o Santos, do que o Curitiba. Se vencer, o Avaí assume a liderança da competição. A Chapecoense está no meio de tabela aqui na 12ª colocação. Fora de casa venceu apenas um jogo. Tem América e Ponte Preta, também um bom jogo, né? O América também pode chegar próximo ali da liderança, dependendo da somatória dos resultados. A América também pode terminar essa rodada na liderança e em frente à Ponte Preta, também meio de tabela, que não venceu nenhuma fora de casa. E temos os playoffs lá da segunda divisão da Espanha entre Gijón e Espanhol. Também é um jogo parelho. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Espero que eu tenha conseguido ajudar você no seu planejamento. A gente se vê amanhã. Um grande abraço e até a próxima.